Olá, amigos de Rondônia. O projeto Organicidades é uma ação do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, fomentada por meio do Fundo Estadual de Prevenção e Repressão de Entorpecentes do Governo de Rondônia, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde, e foi viabilizado por uma emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Rosângela Donadon. Os vídeos que você vai ver nesta série documentam as nossas ações em 27 municípios do estado de Rondônia, nesta primeira fase de articulação e prospecção. Em Presidente Médici, visitamos o Centro Terapêutico Gabriel Mercol, dirigido pela irmã Severina. Ali tivemos a oportunidade de ver um trabalho primoroso e que, inclusive, atende a um segmento pouco lembrado às vezes, o segmento feminino. O Centro Terapêutico Gabriel Mercol tem vagas ociosas atualmente, pois tem uma capacidade instalada para 20 internas e está com um número aproximado de 5 internas, sendo que a União pode adquirir até 10 vagas. Então, é hoje uma alternativa, né, para os municípios que não têm internação e precisam levar alguma mulher adicta a drogas para internação em outro município próximo. Ainda ali em Presidente Médici, tivemos contato com as lideranças da Pastoral da Sobriedade e assim estamos trabalhando para a realização do seminário de política municipal sobre drogas naquele município. Aqui em Presidente Médici, estamos visitando as irmãs da Copiosa Redenção, aqui a irmã Severina, que é dirigente do trabalho que é feito aqui na organização Monsenhor Gabriel Mercol. Irmã, como surgiu esse trabalho dentro da Igreja Católica? O trabalho das Irmãs da Copiosa Redenção começou no ano de 1989, em Ponta Grossa, no Paraná. Mas, primeiramente, o nosso fundador ele tinha uma disposição que Deus pedia algo mais forte para ele. E num momento onde ele estava fazendo uma formação, uma adoração ao Santíssimo com os jovens, uma moça levantou lá do fundo e trouxe um pacote e colocou em cima do altar e sentou por ali e chorava muito. Quando terminou, ele abriu para que tivessem testemunho dos jovens. E nisso a moça falou ali chorando, eu trouxe essas drogas para usar e ao mesmo tempo vender. Uma força me levantou e me trouxe aqui para eu deixar essas drogas e eu vou largar esse vício. O nosso fundador teve a certeza no coração naquele momento que Deus pedia isso para ele, trabalhar e rezar pela recuperação dos jovens e adultos dependentes do álcool e outras drogas. E o que trouxe essa missão para Rondônia? Eu preciso iniciar. O seu Silvano, ele era dono dessas terras aqui. O seu Silvano não tinha herdeiros e ele doou o terreno para a Diocese de Ji-Paraná e falou que gostaria muito que fosse construída uma obra para Deus, uma obra social, e que ele queria que fosse para São José, essa obra. E ele doou para a igreja de Ji-Paraná, e na época Dom Antônio deu os primeiros passos da documentação, depois veio Dom Bruno aqui na diocese, e iniciaram o trabalho, não, como a gente diz, iniciaram essa obra, criaram uma associação onde as mulheres da AVJ, Associação das Voluntárias de Paraná, junto com a diocese, construíram isso aqui. E o bispo, que era uma comunidade terapêutica para a recuperação de mulheres. E o bispo foi atrás nós no Paraná, que nós tínhamos a sede lá, falou com a nossa madre que gostaria muito que nós assumíssemos esse trabalho de recuperação por conta do nosso carisma. E foi aonde as irmãs vieram no final de 2011, 26
de agosto de 2011, iniciou o trabalho de recuperação aqui na comunidade terapêutica Monsenhor Gabriel Mercol. Por que Mercol? O primeiro que ajudou, que destinou uma doação para a construção do terreno, era um monsenhor, que ele é italiano, ele herdou da família uma herança, e ele que dispôs o primeiro dinheiro aqui, e depois ele veio a falecer e foi colocado, então, em homenagem a ele, Monsenhor Gabriel Mercol. E desde o início, sempre atendendo o segmento feminino? Sim, desde o início, as mulheres construíram, que o bispo deixou na frente, o grupo da AVJ, construíram com muito carinho isso aqui, pensando no público feminino. Então, irmã, vamos conhecer agora então um pouco da metodologia. A senhora podia nos falar então dos métodos, aliás, tem um método próprio, não é isso? Sim, na Copiosa Redenção, depois de muito estudo com as nossas irmãs assistentes sociais, psicóloga e um grupo, foi desenvolvido um método próprio, onde nós trabalhamos o sistema de fases. A primeira fase é a fase de adaptação, onde a acolhida fica na comunidade, fica nessa fase, depende do tempo dela, né? É um período aí de 2 meses, mais ou menos, 3 meses, depende de cada uma. Depois entra para a fase de interiorização, onde nessa fase ela escreve seu autobiográfico, ela visita a sua história para ressignificar essa história, descobrir o que levou ela a usar a droga, porque nós costumamos dizer que a droga é só a cereja do bolo, o problema está mais embaixo, é outros problemas que levaram, na maioria das vezes, o uso da droga, e ela visitando essa história, trazendo à tona, vai ressignificando para ajudar ela no futuro não voltar a usar as drogas. Depois, a fase de reinserção, onde ela começa as visitas à família. Durante 3 meses, ela vai e vem na reinserção interna. Depois, ela vai para a reinserção externa, onde ela já volta para o convívio com a sociedade, com a família, volta para trabalhar. Nós temos, inclusive, de Porto Velho, uma acolhida que está nessa fase, já voltou a trabalhar, ela trabalha na área da saúde, tá ótima, graças a Deus. Nesse período, ela está ainda na fase externa e está muito bem. E qual é o cronograma? Quanto tempo cada uma dessas fases? Depende de cada uma. A gente fala para elas, de 9 meses a 1 ano, ou pode ser menos, depende de como cada uma vai usando as ferramentas no dia a dia, entendendo o que é o programa, aí vai adiantando as fases.